Então agora eu já fiz alguns cadastros de pessoas, produtos e compras, e o ideal é que vocês também em casa tenham feito o mesmo. Entrando aqui no sistema, por exemplo, se eu seleciono pessoas, ele já mostra diretamente aqui os dados cadastrados de pessoas. O mesmo vale para produtos, o mesmo vale para compras. Bom, e vamos então pensar um pouco a respeito disso. Eu tenho uma tabela com linhas e colunas. Nós já vimos, as colunas representam os campos, as linhas representam as entradas. A primeira coisa que eu quero fazer então é recuperar a tabela inteira, recuperar todos os dados, ou seja, todas as linhas e todas as colunas, que é o que acontece quando está sendo mostrado aqui. Vamos entrar em pessoas e vamos diretamente aqui em SQL. Ele na verdade já nos mostra, vou refazer essa consulta, select, selecione, asterisco. Asterisco, eu estou dizendo que eu quero todas as colunas, todos os campos. From diz de onde? De onde? De pessoas. Então, este comando, essa é a versão mais simples do comando SQL, que recupera todos os dados da tabela pessoas. Quando eu clico em executar, ele me traz todos os campos, ID, nome, telefone, e-mail e todas as linhas. A linha 1, a 2, a 3 e a 4. Então, nós vamos começar agora a ver o que nessa aula? O select, podendo definir os campos e definir as entradas. Vamos começar com os campos. Eu posso querer, por exemplo, ver apenas nome e telefone. No SQL, eu faço select nome, vírgula, telefone from pessoas. Então, em vez de ser asterisco, é nome, vírgula, telefone. Executando, eu tenho exatamente nome e telefone. Na ordem que eu coloquei. Se eu disser select telefone, vírgula, nome, ele vai fazer o inverso. Então, a primeira telefone, vírgula, nome. A primeira coluna é o telefone, a segunda é o nome. Quando nós olharmos no aspecto da programação, nós tanto podemos recuperar dizendo me recupere todas as linhas da coluna nome, mas eu também posso pedir que me recupere todas as linhas da segunda coluna. Então, em alguns casos, pode ou não fazer diferença a ordem em que os campos são colocados. Isso tudo vai depender da programação. Mas no SQL, você pode especificar a ordem das colunas. Ainda nas colunas, você pode inclusive definir o nome delas. Por exemplo, as primeiro nome. Vamos até inverter, botar na ordem mais natural. Nome as primeiro nome, vírgula, telefone. Posso até colocar as fone. Como? As em inglês, vou até botar em maiúsculo, porque este é um comando do SQL, para ficar mais claro. O que eu vou fazer aqui? Eu estou recuperando os mesmos dados? Estou. Mas eu estou dizendo que a primeira coluna é primeiro nome e a segunda coluna é fone. Isso, em algumas situações, em consultas mais complexas, vai se tornar útil. Eu posso, inclusive, ter vários dados sendo compostos por junta o nome com o sobrenome, com o endereço e cria uma coluna que vai se chamar dados gerais e recupere ela. Com consultas mais complexas, nós vamos trabalhar com isso. Mas o que eu estou dizendo é, eu posso dizer quais as colunas que eu vou recuperar, a ordem delas e, inclusive, o título dessa coluna. Se eu não disser nada, vem o título do campo, mas eu posso dar um nome. E o mesmo vale para as linhas, no sentido de dizer, eu não quero recuperar todos os dados. Eu quero recuperar dados específicos. Por exemplo, eu quero recuperar apenas
o ID 1. Eu quero como se eu estivesse recuperando aquelas fichas. Eu não quero que você me entregue um bolo de fichas. Eu quero que você me pegue esta ficha em particular. Então, enquanto para definir o que vem, eu venho aqui select e os campos ou asterisco para todos. Eu tenho o from, que diz a tabela, e eu tenho esse terceiro elemento que é o where. O where é onde? Onde id igual a 1. Se eu fizer isso, ele me recupera apenas o id 1. Se eu fizer where id igual a 2, ele me recupera apenas o id 2. E eu posso dizer, por exemplo, where nome igual a Pedro. Me recupera o Pedro. Se houvessem dois cujo nome fosse exatamente igual a Pedro, ele retornaria aqueles dois. Por isso da importância de ter um identificador único. Eu posso também, inclusive, where, neste caso não faz tanto sentido, mas em outros pode ter, id menor do que 3. Se eu fizer id menor que 3, ele retorna todos os ids menor do que 3. Pode ser todos os cadastros feitos até tal data. Pode ser todos os alunos cuja nota foi maior do que 7. Você está usando operações no que for inteiros de igual, maior, menor, maior igual, menor igual, diferente. Por exemplo, vamos ver, eu posso dizer aqui where id diferente de 1. Menor, maior, ele trabalha como diferente de 1. E ele retorna o 2, o 3 e o 4. Então, observem, eu tenho uma tabela de informações e eu posso definir as colunas que eu quero recuperar e as linhas que eu quero recuperar. E, obviamente, nós temos outros comandos, em especial para a seleção das linhas, do tipo eu quero aqueles que comecem com a letra tal, eu quero aqueles e-mails que tenham arroba. Nós vamos trabalhar nessas consultas. Para o vídeo de hoje, nós vimos o que? Seleciono as colunas, seleciono as linhas que me interessam. Se eu fizer apenas select, asterisco, from e a tabela, eu retorno tudo daquela tabela.